arrendamento de terra compartilhado, arrendamento de terra em condomínio. Vou mostrar aqui para vocês vantagens e desvantagens, a minha experiência nesse modelo, que eu tenho um gado nesse modelo. Vou mostrar aqui para vocês os pontos positivos, os pontos negativos, o que eu tenho passado, as dificuldades e problemas que eu tenho enfrentado e também como você fazer para não ter esses problemas que eu tenho enfrentado. Fica com a gente nesse vídeo. Fala pessoal, Fábio Jordão aqui em mais um vídeo do canal Monte Belo Pecuária, o canal do pequeno produtor para o pequeno produtor. Então pessoal, arrendamento em condomínio, como que funciona? Ou compartilhado. Você se junta com outras pessoas e arrenda uma terra para poder colocar gado lá. A ideia é essa, que vocês trabalhem junto, coloquem gado junto. Ou, por exemplo, você entende o manejo de gado, o pessoal, o resto das pessoas que querem entrar com você não entendem, mas tem o dinheiro, então vocês podem arrendar uma terra aí juntos e botar gado junto e você tomar conta e depois pega uma porcentagem deles ou faz um combinado aí do manejo. Então, essa forma é você se juntar com pessoas para arrendar uma terra para criar gado nela. Então, essa é a forma de arrendamento compartilhado, arrendamento em condomínio. As vantagens e desvantagens desse sistema. Olha só, a vantagem é que você, se tiver outras pessoas, vai somar junto com você para lidar com o gado, ou vocês podem revezar, cada um vai um dia lá olhar o gado, ou cada um uma semana. O custo é todo compartilhado, as despesas, as perdas são compartilhadas, então fica mais fácil. Os custos são muito diluídos, principalmente de uma morte, por exemplo, de um animal, porque acontece, ninguém está livre. Todo mundo aí que está na pecuária um pouco mais tempo já perdeu algum animal. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no card aqui falando sobre as dificuldades da pecuária. Em um dessas eu mostrei que eu perdi um animal, porque existem as dificuldades. Aqui é muito fácil contar para você as coisas boas, mas as coisas difíceis também existem aqui na pecuária. Se tratando das desvantagens do arrendamento de terra em condomínio, é assim, por exemplo, se você não está tão bem alinhado com as pessoas, os seus parceiros, os seus sócios aí neste negócio, se você não está tão bem alinhado, você pode ter divergências aí, se não foi as coisas muito bem estabelecidas, ou projetadas, ou planejadas, vocês podem ter divergência. Uma pessoa, por exemplo, se vocês não tiverem num contrato, pode sair, não querer mais o arrendamento, sair, vender a parte dela, e aí os custos da terra aumentar, dependendo do tamanho também, então vai aumentar dependendo do custo. Às vezes vocês estão em 3 pessoas, sai uma, fica só 2, fica pesado para os 2 para pagar, ou vocês estavam em 3, por exemplo, ou 4, saiu 3, ninguém quer mais, para você ficar sozinho fica complicado também. Então, coisas que podem sair da nossa alçada aí. Então, a gente precisa entender isso, alinhar, tá muito bem alinhado para que essas desvantagens não aconteçam e que não virem, né, problemas. E aí, vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo comigo, problemas que eu tenho tido aqui, que vão servir para vocês que não aconteça isso com vocês. E depois eu vou mostrar como que você vai fazer o passo certo para não ter esse tipo de problema igual eu tô tendo aqui. Veja bem. O que acontece? No meu caso, eu arrendei a terra com parentes. Não que o parente seja um problema, de jeito nenhum. Mas o que acontece? Essa terra já estava no domínio de 2 pessoas. Só que essa terra, por herança, ela foi dividida para 4 pessoas. Os donos da terra foi dividida para 4 pessoas. Essas 2 pessoas mantiveram o gado dela lá e as outras 2 ficaram com o direito de arrendar a parte delas. Eu fui e arrendei a parte de uma dessas pessoas. E a outra pessoa, que tinha também o direito de arrendar a parte dela ou botar gado, não tá com gado lá e também não faz questão dos outros gados. Era o direito dela colocar gado lá ou arrendar, mas isso ela não fez. Tudo bem. Então, uma terra lá de 4 partes ficou para 3 pessoas. Só que essas pessoas que já estavam lá possuem mais gado do que eu na área. E não retiraram para poder igualar. Por exemplo, 20 cabeças para cada um. Não, essas 2 pessoas têm mais gado do que eu tenho menos. Então assim, o gado deles comem mais do que o meu. Todos os problemas que eu vou falar aqui, eu quero salientar aqui, entrei ciente, de certa forma. Eu acho que deveria ser mais justo, mas não está sendo. Para mim também está de boa, meus animais estão lá.
a minha parte estou pagando proporcional ao gado que eu tenho, tá ok, tá rendendo, os animais estão bonitos e para mim isso é o que importa. A gente tem que pensar no nosso e deixar de olhar o dos outros com ganância, com inveja ou querer ser igual. Então, a minha parte eu tô fazendo, estou sendo justo, então é isso é que importa para mim, consciência limpa, vocês estão com a consciência limpa também, tá tudo certo. O negócio é que precisa ser uma coisa mais alinhada, como a minha não foi. Essas duas pessoas estão com mais gado do que eu lá, é um ponto negativo. Quanto à limpeza de pasto, nós não tivemos ainda um alinhamento. Então, quando for limpar o pasto, inclusive está sujo. Quando for limpar, como que vai ser? Vai ser proporcional a nós três? Ou vão ser proporcional à quantidade de gado que está na área? Então, isso não está claro no meu arrendamento. E como é área de parente meu, nós nem fizemos contrato, só mesmo de boa. Vai ficar muito bem definido. Uma coisa que eu não falei aí, no meu caso, é que lá, essas pessoas que estão com arrendamento junto, acho que é a pior parte. O que acontece? As pessoas um pouco mais antigas não querem buscar novas tecnologias dentro da pecuária para serem aplicadas. Então, os animais delas, pessoal, sempre foi só a pasto, acredita? Só a pasto. E engorda e vende, e dá certo. Só que leva muito mais tempo. E o meu lá também tá só a pasto. Porque não adianta, infelizmente, não adianta eu colocar sal mineral lá ou proteinado, porque vai comer tanto o meu gado como o deles. Então, isso aí ficaria muito injusto, né? A não ser que cada um compraria ali proporcional, né? E aí a gente colocava lá para todo mundo. Aí aqui ficaria bem legal. Mas esse é o ponto mais negativo que eu acho. Inclusive, quando chegar num tamanho ok, eu vou trazer para cá, vou dar uma ração de engorda para finalizar e para mandar embora ou para virar matriz. Ainda estou analisando. Aí vamos lá, os pontos positivos. Por exemplo, esses parentes meus estão mais próximos da terra, então sempre estão lá olhando o gado deles e também olham o meu. Quando vamos fazer vermifugação desse gado, ou vacinação de mal de ano, de raiva, de aftosa, ou curar um gado, nós vamos todo mundo junto, igual nós já fomos algumas vezes. E isso é bom, é ótimo, é um ponto positivo. A gente divide as tarefas dali do dia, que quando a gente vai juntar o gado, por exemplo, no curral, dá bastante gado, então dá bastante trabalho. Então o trabalho é dividido, o rateio é dividido, por mais que um tenha mais cabeça que o outro, tudo bem, como eu já disse, mas aí é uma vantagem que fica rateado. E aí, pessoal, eu vou te mostrar aqui como que você deve fazer para fazer um arrendamento de terra compartilhado e não ter problema. O legal disso é que, por exemplo, uma pessoa que às vezes está com dinheiro, não tem conhecimento muito com a lida e quer dar um gado a meio à pessoa. Ao invés de dar um gado a meio à pessoa, se ela conseguir uma outra pessoa para também comprar um gado e junto com ele arrendar uma terra, o que vai acontecer? A margem de lucro, mesmo arrendando a terra, a sua margem vai ser muito maior do que você fornecer o gado a meia. Inclusive, se você não sabe o que é gado a meia, eu vou deixar aqui no card como iniciar na pecuária com apenas R$ 2.500, e esse modelo é a meia. E quando você pensa em longo prazo, mesmo a meia, mesmo com a margem de lucro menor, quando você pensa no longo prazo, o seu lucro é grande, o seu dinheiro cresce, mas no arrendamento dá mais dinheiro ainda. Então, o que acontece? Como que você vai fazer? Primeiro, você vai juntar com as pessoas, uma, duas ou três, mas vamos supor aqui, 4 pessoas. Vocês se juntarem 4 pessoas. Primeiro vocês vão se juntar e alinhar. Ó, nós vamos arrumar uma terra. No momento que a gente arrumar a terra, nós vamos definir a capacidade que ela tem, que ela vai se manter lá, ou nós vamos ter uma capacidade X para época das águas, uma capacidade Y para a época das secas, e nós vai, por exemplo, 10 cada um na época das águas, 20 animais cada um na época das águas. Quando chegar na época das secas, nós vamos reduzir para 12 cada um, então cada um vai ter que vender 8. Ou esse gado vocês vão botar num semi-confinamento, ou botar uma ração de complementação. Isso definem a quantidade depois que arrumarem a terra. Então, primeiro, juntou lá
Arrumou a terra, define a quantidade. Ou uma quantidade que vai ser o ano todo, ou uma quantidade para a época das águas, para a época das secas. No manejo, quando é para ir todo mundo. A questão de sal, mineral, proteinado na época da seca ou no ano todo, como vocês preferirem e combinarem, é todo mundo pagando proporcional à quantidade de animais que está lá. No manejo, cada um vai uma semana, ou cada um vai um dia sim, um dia não. Então, essas coisas têm que ficar muito bem definidas. Então, primeiro, alinhar, por exemplo, se for 4 pessoas, alinhamento dos 4, alinhamento na hora de arrendar a terra, porque a gente não sabe qual o tamanho de arrendar. A gente tem de acordo com o dinheiro para arrendar e para comprar gado, o capital que a gente tem, a gente consegue mais ou menos pensar assim, eu quero arrendar uma área de 50 hectares. Então vamos trabalhar para encontrar essa área. Pode encontrar com 60, pode encontrar com 40, entendeu? Então tem que ver qual a quantidade. Não dá para falar assim, vamos comprar X gado cada um e tal. Não, primeiro vocês veem a terra, de acordo com o tamanho da terra, a capacidade dela, você vai e compra o gado. Então, primeiro é o arrendamento da terra, depois do arrendamento da terra, o dimensionamento da quantidade que cada um vai comprar de gado, a questão do alinhamento do sal mineral proteinado, a divisão, a questão da lida e manejo, que aí lá no passo todo dia, ou vacinação e tal. Então isso tem que ficar muito bem definido. Vamos supor outra coisa. A gente arrumou uma terra e o dinheiro a quantidade é desproporcional. Vamos supor que eu tenho capacidade, a gente arrendou a terra e eu tenho capacidade para 20 cabeças, o sócio do negócio, um outro lá tem para 40, e um outro tem para mais 20 e o outro tem para mais 40. Então vai ser proporcional. Aí não vai ser uma medida exata para cada um, né? Senão também fica injusto. Então vai ser proporcional e não meia a meia exatamente. Se for meia a meia, as contas facilitam muito. Mas o proporcional também não tem grandes problemas. Então, pessoal, é isso. Alinhem isso antes. Se alinhem, conseguem sócios, bons sócios com capital, para ter certeza que alguns imprevistos ou comprar ração e tal, cada um vai ter o dinheiro, ou se não tiver, que fique alinhado para na hora de vender esse dinheiro retornar para quem investiu, pagou mais ali um pouquinho. Então fiquem bem alinhados nisso. Arrendou a terra, dimensionou a questão da suplementação e do manejo. Essas formas, se vocês seguirem esse passo, vai dar certo. Vocês não vão ter o problema que eu tive e estou tendo. Eu estou deixando lá meu gado por enquanto, porque estamos aqui na época da seca, o pasto está fraco e o meu pasto eu vou deixar ele se recuperar enquanto isso. Até tirei as vacas daqui, inclusive vai ter um vídeo em breve sobre as vacas que estavam no sistema de confinamento aqui nessa área. Em breve vai ter um vídeo aqui no canal. Então, se você gostou desse conteúdo sobre o arrendamento compartilhado, convido você a curtir esse vídeo e ajudar com que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas, que de repente é um assunto novo para elas, ou de repente para quem quer iniciar, é uma possibilidade de iniciar. Às vezes você quer iniciar, não tem o conhecimento, mas tem uma pessoa que tem o conhecimento e ambos têm o capital, vocês conseguem arrendar uma área juntos. Então é uma possibilidade que o arrendamento compartilhado dá, tanto para quem quer começar, para quem já tem uma experiência de fazer um negócio maior, ou de evitar dar um gado a meia, por mais que o gado a meia também é uma coisa boa, mas no arrendamento vai dar um lucro melhor. Então, muito obrigado por assistir até aqui, que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.